Fala, queridos, graça e paz. Que bom ter você aqui no meu canal, nesse terceiro dia do devocional Propósitos. Antes de começar aqui a compartilhar algo no seu coração, primeiro quero agradecer por tê-lo aqui e te fazer um desafio. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, peça para que todos se inscrevam no meu canal e acione também o sininho aí para que você possa receber as notificações. Eu quero sempre entregar algo intencional ao seu coração, se assim o Espírito Santo me permitir. Nesse terceiro dia, eu quero falar algo bem assim assertivo ao seu coração. Eu creio que todos nós precisamos respeitar o tempo, porque o propósito vai nos encontrar. As pessoas, eu penso, elas correm atrás para descobrir o porquê nasceram. Isso não é errado. A gente já falou muito sobre isso aqui. Estamos aqui para cumprir uma missão. Mas penso muito no fato de que Deus, Ele fará com que um propósito nos encontre. Lá em João capítulo 15, no verso 16, Jesus diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designei para que vão e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então Jesus nos escolhe e nos envia. E entender que esse momento ele está no curso de Deus, ela é importante, senão você ficará correndo atrás de algo e de repente investindo o seu tempo, empenhando a sua força em algo que Deus não tem para você. Eu penso que aqueles que sabem que foram escolhidos por Deus precisam manter uma vida de retidão, de integridade, uma vida de honestidade, de santidade, porque quando Deus nos encontra, quando o propósito bate na nossa porta, eu creio que a gente foi validado por uma vida correta, que de alguma maneira ela vai ser mais assertiva a partir do momento que o propósito bate na nossa porta. Quando a gente vê a história de Moisés, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 1, desde que ele é colocado no rio Nilo, encontrado pela filha de Faraó, criado por ela, após 40 anos e comete um assassinato, ele foge do Egito, vai para o deserto, fica mais 40 anos ali no deserto pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Lá em Êxodo capítulo 3, vai dizer no verso 2 que o anjo do Senhor se aparece e se revela a ele no meio de uma sarça ardente. Ou seja, Deus se revela a Moisés. Moisés estava no lugar certo, na hora certa. E no momento oportuno, o propósito o encontra. E o propósito o leva a viver mais 40 anos agora, voltando para o Egito, para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. E olha que interessante, Êxodo 7, verso 7. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando se apresentara a Faraó. Com 80 anos de idade, Moisés vai começar a viver seu propósito. Ou seja, depois de 80 anos, o propósito o encontrou. Quando a gente lê Gênesis, capítulo de número 37, vamos ver ali o garoto José, com seus 17 anos, tendo sonhos espirituais, mas pagando um preço, porque a vida levou ele a um curso difícil, de desafios. Mas, quando ele tem 30 anos, agora o Senhor desperta um sonho no coração de Faraó, e Faraó, agora intrigado, querendo saber o motivo pelo qual ele teve aquele sonho, vai dizer o capítulo de número 41, no verso 14 de Gênesis. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. José foi encontrado pelo Senhor no calabouço, na cadeia, ou seja, o processo de Deus fez com que o propósito o encontrasse num lugar que ele não gostaria, mas no tempo oportuno. Depois de 13 anos, José é colocado para ser governador na terra do Egito. Isso também se aplica ao pequeno Davi, com 14 anos de idade, pastoreando as ovelhas do seu pai. Em 1 Samuel capítulo 16, o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ali ungir o futuro rei de Israel. E aí o Davizinho não estava à mesa. Samuel usa uma expressão: não nos assentaremos à mesa até que todos estejam aqui. Davi se apresenta, Deus indica ele ao profeta Samuel, o profeta Samuel o unge, e depois de
16 anos. 2 Samuel capítulo 7, verso 8, vai dizer: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipes do meu povo sobre Israel. Depois de 16 anos, o Senhor encontrou Davi e levantou Davi no posto para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito. Eu penso que nós precisamos entender que o propósito vai nos encontrar. E eu creio que o propósito, em algum momento, vai chegar até você. Eu acho interessante, para fechar essa reflexão, quando a gente se depara com a história de Saulo, né? Ele era um fariseu assíduo, correto, um homem que temia a Deus da sua maneira. Ele focava na sua religião. Em Atos capítulo 9, quando perseguia os cristãos, achando que estava fazendo algo certo para Deus, vai dizer no capítulo 9 de Atos, no verso 3, que seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Jesus o cercou. E Saulo viu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Ou seja, o propósito encontrou Saulo. E a virada na vida de Saulo não foi da noite para o dia, porque Saulo, após ser encontrado pelo propósito, ele se submeteu ao processo. Em Gálatas capítulo 1, no verso 18, vai dizer que depois de 3 anos, ele subiu a Jerusalém para visitar Pedro e permaneceu com ele. No capítulo 2 de Gálatas, no verso 1, vai dizer que 14 anos depois ele foi para Jerusalém com Barnabé levando Tito. Ou seja, aproximadamente aí, entre 14 e 17 anos aproximadamente, Paulo começa a desenvolver o seu ministério. Ou seja, o propósito encontrou, mas ele foi preparado para cumprir essa missão. Eu penso que todos nós temos um propósito para viver, mas precisamos nos preparar até que o propósito nos encontre. Então, que a sua vida de devoção, de consagração, de oração, seja uma vida baseada numa expectativa de que você nasceu para fazer algo. E assim como o Senhor encontrou Moisés, José, Davi, Saulo, que depois virou Paulo, eu creio que o Senhor vai encontrá-lo. E eu creio que o Senhor nos encontrará para que a gente possa viver a nossa nobre missão e ter a nossa vida bem intencional. Então que você ore acerca disso e deixe o propósito de Deus te encontrar. Essa é a minha oração. Que Deus abençoe você e espero você amanhã no nosso 4º dia, querendo o Senhor no devocional Propósito.